Bem-vindo à parte 2 do episódio Agile não funciona. A gente está discutindo sobre os problemas e dificuldades da implementação de metodologias ágeis no mundo de TI. Essa parte foca em exemplos que deram certo e nos benefícios que as empresas têm quando a coisa é implementada de maneira assertiva. Então, puxa uma cadeira, senta conosco, curte, se inscreve no canal e não deixe de participar dessa conversa contando nos comentários sobre as suas experiências. Amplexos fraternos para você e divirta-se. Mas assim, falando de termos práticos agora, para poder dizer para a pessoa que está assistindo que realmente o negócio funciona. Vocês já viram rolando lindamente, assim, mesmo que não tenha sido aplicado por vocês, em algum lugar que vocês trabalharam, já viram assim funcionando maravilhosamente, aquela coisa que você olha assim e tem orgulho de ver? Já tiveram essa satisfação vendo um time rolando metodologia ágil, seja qual for? Cara, eu sou suspeito para falar porque eu venho vivenciando isso há muito tempo, como líder de times e agora como agente de mudança organizacional, né? Mas um caso que eu me orgulho muito de ter vivenciado foi um projeto até com o Banco Central do Brasil. A gente foi lá pegar um projeto que estava sendo desenvolvido durante um ano já, né? Eu fui lá como líder técnico, arquiteto de software, né? Trazendo para esses termos da engenharia aí, né? Trouxe para Recife, pelo sotaque vocês devem notar que eu não sou... Estamos em São Paulo, mas eu não pertenço... Ele não é argentino, dá para perceber, né? Era um time disfuncional, né, lá do lado do cliente. A gente conseguiu trazer esse projeto para Recife, como ele era baseado fortemente em testes funcionais, cara, a gente conseguiu fazer muita coisa bacana com a segurança de tentar mudar o código e se quebrasse alguma coisa, tinha uma regressão, a gente tinha uma certeza que ou passava ou não passava por ali, né? E o que eu achava mais sensacional é que o pior do outro lado era um cara de créditos do Banco Central, era um cara que não tinha ideia do que era TI. Mas com o tempo ele começou a trabalhar tão íntimo com a gente que a gente mostrava ele como testar as coisas, né? Os testes eles eram realizados, cara, a gente estava automatizando o dia a dia deles. Então, através de planilhas, a gente fez o software, né? As entradas eram as planilhas dos testes, né? A gente processava, a planilha tinha entradas de valores, um processamento e saída. A gente, através de TDD, pegava lá, a PashPoint, ainda lembro lá da época, para manipular documentos do artefatos do Word, Excel, Microsoft e por diante, né? A gente pegava as entradas, processava e via a saída se estava ok, dava verdinho, né? E o cara começava a mexer naquele negócio, né? Ele mexia na planilha, cara, se eu botar esse valor aqui é para dar certo. E ele mesmo entrava no Eclipse e rodava o teste. Né? Botãozinho direito, run test, pá, ficou verde. Ficou verde. Pô, agora é pra ficar vermelho. Ficou vermelho. Pô, tá batendo aqui, era pra dar tanto e deu tanto e tal, né? Agora era pra dar verde. Ih, deu vermelho. Cara, meu processo estava errado aqui. Então o pessoal começava a encontrar problemas que existiam dentro do processo deles, que quando a gente foi automatizando ali, eles foram vendo que tinha furo. E a gente foi ajudando a consertar essas coisas. Ou seja, então, estava agregando um valor pro cara que ele nem tinha percepção que ele poderia ter. E o cara não era TI, e o cara é um cara que não era preparado para ser PO, mas com o tempo a gente foi preparando ele para isso. Então a gente tem sprints curtas de uma semana que muda a vida das pessoas, tá? Fica a dica aí. A gente se planejava na segunda-feira, a gente foi um dos primeiros projetos do Banco Central, me arrisco dizer o primeiro, que planejava na segunda-feira, na sexta-feira botava em produção. Depois toda a burocracia que tinha lá no banco, a gente conseguiu reduzir tudo isso aí para dar segurança para colocar em produção, né? E o pior, ele chegou num nível tão íntimo com a gente que ele falava, cara, esse contrato é muito parecido com outro contrato ali. Quando vocês implementarem, será que não seria legal um tempo para fazer um refactor, alguma coisa? Então ele já sabia da necessidade de ter um código-fonte bacana, né? E, porra, dá orgulho de falar. Uma coisa encaixa na outra. Sim. E forma todo um ciclo de desenvolvimento. Você falou em burocracia, eu lembrei de uma coisa que sempre foi um grande impeditivo pra gente quando a gente estava tentando rodar com equipes a metodologia ágil. Que é o seguinte, muitas vezes, por mais que o time de desenvolvimento seja ágil, seja treinado, seja capacitado para desenvolver, acaba caindo na armadilha da burocracia da empresa. Então, já presenciei situações, por exemplo, em que a gente desenvolve muita coisa e finaliza numa sprint de X dias, chega na hora de implantar, tem que criar o processo de GMUD, passar pelo comitê de aprovação, blá, 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 blá. E aí, cara, é um desmotivador, assim, sem tamanho. Por isso que quando lá trouxe a visão que muitos times às vezes começam a trabalhar com metodologia, fica ali dentro do time o uso da metodologia. Porém, a metodologia ela é organizacional. E aí bate exatamente nesse ponto que você está falando. Então,
Não adianta eu fazer uma otimização local se eu tenho um gargalo que talvez resolvendo aquele gargalo eu consiga fluir e permitir com que todos os outros times, independente de como e qual metodologia eles trabalham, eu consiga fluir as entregas. Então acho que tem muita conexão com essa visão, sabe? Você acha que... Entregar hoje não é entregar mais, botar na homologação. A gente tem uma organização enxuta na qual a gente tem ideias rápidas, valide rapidamente, passa para o desenvolvimento, valide rapidamente com o usuário final para a gente ter novas ideias, né? Inclusive o DevOps, se você for ver, ele entra meio que nesse contexto, onde que todo mundo já estava tendo uma agilidade, já tinha um caminho, né, para percorrer e tinha processos morosos de publicação. Então, o próprio DevOps foi cunhado no meio, assim, sabe? Faltava trazer a galera de operações para dentro do ágil, né? Entendeu? E é legal quando fala DevOps, não só é ferramenta, é mudança de mindset também, cara. Então, por isso que a agilidade também é uma mudança de mindset, como você trouxe aqui pra gente, né? Não adianta... Eu já vi algumas literaturas que o DevOps é uma consequência da metodologia ágil, né? A gente acaba, tipo, aplicando isso em todas as áreas da empresa, como você falou, e acaba nomeando isso DevOps, porque faz todo sentido, toda mudança de mindset, mas no contexto de todo o ciclo de vida do produto que você está desenvolvendo. Né? Se você for parar para pensar, toda a metodologia ela surgiu muito em tecnologia. Então, o que eu vejo hoje é que o mercado off-TI está começando a experimentar agilidade. Então, às vezes a gente fica com uma certa ansiedade porque a gente sabe que a metodologia ela já existe há um tempo, mas no mundo off-TI é novidade. Não é à toa que muitas empresas ainda a gente chega para trabalhar e as pessoas não sabem o que é Scrum, não sabem o que é Kanban, não sabem as sopas de letrinha com as quais a gente está acostumado a conviver. Inclusive, às vezes a gente até tenta não usar essas sopas de letrinhas para poder a pessoa não ficar com preconceito e achar que eu estou falando de um jeito que é alguma coisa que ela não entende. Sim. E ela já cria uma barreira sobre o assunto, né? Sobre o que você comentou que a metodologia ágil está extrapolando o mundo de TI, cara, isso é perceptível, porque você vê outras empresas aplicando o mesmo tipo de coisa. Inclusive, vou fazer uma denúncia aqui, tem um cara que colocou um quadro Kanban no quarto do filho. Eu não vou dizer quem é, tá? Mas ele não é argentino e tem um sotaque estranho. E ele obriga o filho dele a escolher, fazer prioridade de atividade, etc. Foi ideia não foi minha, foi da minha esposa, que eu apoio muito, né? O nome do menino? O filhão é um filhão assim, muito de coração, que eu garanto que eu considero muito filho, porque eu conheci aos 2 anos, né? Mas, cara, até os 8, vai fazer 9, tá com a gente, tá comigo, então, né? Todo o carinho do mundo pra ele, né? Mas a Marcele, que é minha esposa e também é gestora de times, né? Trabalha muito com agilidade, né? Começou a notar ali que, cara, para ele começar a ter algumas decisões de priorização, por exemplo, seria bom ter um quadro na parede para, cara, o que a gente vai fazer no final de semana? Vamos priorizar? Não dá para fazer tudo, né? Então a gente começa a moldar aqui alguns comportamentos que, infelizmente, no colégio hoje não são moldados mesmo. Então a gente começa a tentar despertar essas coisas aí. De repente, se nós todos tivéssemos tido um aprendizado desse tipo de organização na infância, talvez hoje nós não teríamos problema em ficar patinando e aplicar isso no mundo corporativo. Como que é o nome dele? Neto, Jonatas Neto, né? E a minha esposa é a Marcele. E foi a ideia dela, todos os métodos para ela e tá dando muito certo lá. Jonatas Neto, tome cuidado, você pode se tornar um Agile Coach. Eu queria puxar um parênteses aqui que você falou sobre times, né? Casos de times que deram certo e, enfim, entenderam a metodologia e conseguiram performar. Para essa pergunta eu dou a mesma resposta de quando que a transformação acaba, né? Então, o time que o Tadeu falou, para aquele contexto, para aquele nível de problema, ele já tinha chegado num patamar de desafio que já estava numa zona de conforto, que ele já conseguia lidar com aquele tipo de problema diante daquela situação. O que esse time tem de diferente de outros times é, no mínimo, uma bagagem vivencial que vai permitir com que outros desafios maiores ele tenha técnicas de lidar diferentes ou consiga resolver com mais facilidade aquele determinado tipo de problema. Mas diante desse outro desafio, esse time pode não performar tão bem, porque ele não tem uma vivência. É um outro cenário. Então, quando você fala de times de alta performance que dão super certo, eu fiquei cavando mentalmente aqui e eu sempre me via também, inclusive, quando eu atingia um desafio, cara, tinha outros desafios e outros desafios e outros desafios. Obviamente, você sabe identificar um time de alta performance conversando, convivendo e vendo como ele se organiza. Mas, realmente, ver times parados e performando 100% muito bem,
é um pouco difícil. Assim, Eu acho que tem uma grande... Quando fala de fator sucesso, né, se você perguntar para mim, os times que performaram para mim foram os times que aprenderam a aprender. Né? Por quê? Verdade. Porque vinha um desafio novo, mas a galera estava tão antenada ali junto, é um time durável, que passou muito tempo, né, passando por superando alguns problemas, né, que vinha um problema novo, no início podia ser, aquilo podia dar uma dor, alguma coisa, mas eles começavam a se moldar, se adaptar e resolver aquilo ali, né? Eles Então não eles começaram a aprender. Eles não aprendiam necessariamente a resolver o problema, mas eles sabiam o método de contornar aquilo, o método que eles podiam para reaprender, criar uma resiliência em relação a um novo desafio para poder... Eu vou além do método porque muitas vezes, em alguns times que eu peguei, a gente resolvia um problema utilizando um método para apoiar. E quando vinha um problema diferente, a gente, como já tinha aprendido com aquilo, cara, eu acho que a gente precisa mudar para tal coisa para poder ir para esse desafio aqui, né? Mas essa capacidade de aprendizagem e adaptação foi o mais importante para mim, né? E se a gente for falar de agilidade, ter os princípios e valores por trás, né? É um time que chegou lá no nível que, cara, o apoio ferramental é só para me dar um suporte, mas o comportamento do time é um comportamento de resolver as coisas, né? Não é um time que espera que as coisas aconteçam, né, de qualquer forma. Não é um time que espera um Scrum Master resolver os problemas dele. Né? E aí é legal que o Scrum Master, nesse caso, como o John trouxe muito bem aí, se o gargalo, se eu consigo como um time produzir bem, mas eu tenho que passar para um outro ambiente ou alguma coisa depois para passar para o cliente, o Scrum Master fica mais livre, como o time aprendeu a aprender, a atuar como um agente de mudança organizacional. E ele começa a olhar a organização como um todo e ver, cara, o meu time já está muito bom, mas quando ele passa para isso aqui, ele não entrega para o usuário. Vai para um Gmood, vai para um ambiente de homologação, alguma coisa. Né? Como é que eu faço para otimizar isso aí? E aí vem inquietação e um outro apoio ferramental, como o DevOps, por exemplo, para fazer que as coisas trafeguem o mais rápido possível. Né? Mas, por exemplo, se a gente falar de código hoje, se eu for falar lá em 99, quando eu comecei a programar, o código era meu. Né? Eu fazia aquele módulo, e quem é o dono disso aqui? O Tadeu. Quem é o dono disso? É o John. Né? E isso era muito interessante, e cada vez mais o código foi ficando comunitário, né? Quando começou a surgir as comunidades open source, cara, eram milhares de pessoas trabalhando no mesmo código, né? E com o cuidado de não estar quebrando a vida do amiguinho do outro lado. Sim. Então os testes vinham aí para ajudar muito, né? Mas cada vez mais a gente saiu do âmbito, não é do eu, para o nós, o coletivo, né? Trabalhar no coletivo, só aprendendo a aprender que vai fazer que as coisas deem certo. Eu acompanho muita literatura sobre temas de psicologia, antropologia, etc. E a gente percebe que a humanidade viveu durante muitos anos num sistema tribal, né, onde era colaborativo. As pessoas eram obrigadas a colaborar umas com as outras porque a sobrevivência humana dependia daquela colaboração. Se você for lá atrás, a passagem de conhecimento, né, falando em tribo mesmo, como era feito? Um ancião, que era o cara mais experiente, se sentava na fogueira e passava conhecimento para o resto das pessoas. Né? E aí, parece que com a evolução, a gente meio que criou um individualismo que hoje parece que já não faz mais tanto sentido, né? Porque depois que o ser humano se tornou essa civilização que a gente conhece, teve essa fase de individualismo, as pessoas buscando cada vez mais isso, mas hoje a gente percebe que isso não é mais funcional no mundo que a gente vive, ou seja, a gente tinha um mindset de trabalhar em conjunto, a gente dissolveu esse mindset com o tempo e agora a gente está vendo a necessidade de voltar com isso, iminente, porque a gente tem tantos serviços, tanto trabalho, tantos desafios diferentes que se a gente não trabalhar como uma equipe, e eu acho que a principal meta de qualquer metodologia ágil, que é fazer a equipe trabalhar como equipe, evidentemente, fazer a equipe comprar a ideia do desafio, que se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir progredir, a gente vai estagnar em termos de desenvolvimento de qualquer tipo, né? Não necessariamente só de software. Como é que você tem visto isso hoje nas equipes que você trabalha? Você acha que a galera ainda é muito individualista, assim, ou eles já têm uma noção de que eles precisam uns dos outros para conseguir atingir um sucesso? Cara, eu acho que não dá para generalizar muito, porque a questão de ser individualista, eu acho que é uma questão meio que, talvez até da própria criação da pessoa, né? A gente tem várias pessoas de realidades diferentes, isso é fato, né? Vamos dizer assim. Essas realidades, elas vêm para a empresa ou vêm para o ambiente de trabalho e você tem que lidar com as pessoas. Você tem pessoas fáceis, difíceis, mais reclusas, menos reclusas, né? E esse diferencial acaba ou colaborando muito para um time eclético ou para trilhar um caminho bem tortuoso onde que tem uma outra guerra aí no meio do próprio time de desenvolvimento, né? Então eu vejo que as pessoas
que tendem a se ajudar mais, eles aproveitam mais dessas coisas positivas que a gente acabou de afirmar, né? A questão da colaboração, a questão de você conseguir trabalhar com vários tipos de pessoa. Mas quando você tem um time que é uma coisa que é um time muito individualista, eu acho que ele patina e ele acaba se desfazendo, né? Desfacelando totalmente. Então isso acaba morrendo até alguns projetos, eu acho, com essa mentalidade, esse mindset. Por mais que o ágil ele tenta incentivar isso com a review, a retrô, né? Você tem alguns eventos que vão tentar ajudar a melhorar o relacionamento do time e a melhorar o relacionamento do time com o PO em si também, né? E com o restante dos envolvidos. Isso vem muito de uma questão pessoal também, entendeu? Então eu vejo que hoje em dia realmente tem essa questão do individualismo, tem uma questão de várias realidades que você tem contato, e lidar com isso é um desafio de todo mundo. Eu acho que em todas as áreas também, né? Não é só TI que tem esse tipo de problema, claro, de convivência. E é interessante, assim, você falou lá de ir lá atrás, tá? Eu fui resgatando, você foi falando lá, Laércio, né? Isso. E foi me vindo alguns flashes aqui, né? E se a gente for, putz, o que a gente faz hoje, né? Software, TI ou produtos digitais, né? A gente se baseou muito em métodos tradicionais, né? Sim. E se a gente for lá num período industrial da vida, né? Cara, eu só fazia isso aqui e eu tenho que fazer isso aqui muito bem feito para outra pessoa fazer outra coisa, né? Sim. E aí já veio o comportamento de olhar só para o meu resultado ali, né? E quando a gente fala hoje de um time de alta performance, não é o resultado de uma pessoa, né? Sim. A responsabilidade, ela está cada vez mais compartilhada, né? As pessoas trazem muito um termo chamado de pressão em pares, eu não gosto muito porque pressão eu acho um termo muito carregado, assim, né? Mas, cara, se a gente é um time comprometido, a responsabilidade é compartilhada, se eu não estou conseguindo dar alguma coisa aqui, dando visibilidade, o John vai chegar comigo, cara, tá precisando de alguma ajuda aí? Vamos fazer um negócio junto e tal, né? Sim, sim. E aí bate com o que o John falou lá no começo, que é, cara, antigamente a gente era um cara tarefeiro, né, que pegava, fazia uma coisa, não sabia nem por que era que estava fazendo, e hoje se tenta trazer, como falando de motivação, né, do intrínseco com o extrínseco, aí vai o propósito das coisas, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? A gente acredita que consegue impactar muito mais a motivação e o engajamento das pessoas, né? Eu vejo também a noção de time, né, cara? Porque as pessoas falam de time de uma forma muito vazia ou às vezes um pouco rasa demais, entendeu? É o time de desenvolvimento, tudo bem. Mas eu acho que se você vê um peso maior no significado da palavra em si, de ter uma responsabilidade compartilhada realmente, isso realmente para mim é um significado maior e mais profundo de time em si, do que você só ter uma reunião de pessoas que estão fazendo cada um o mesmo. E no final das contas, se Laércio faz o trabalho, exato, a parte dele boa, o John faz muito bem e eu não faço a minha, não entregou, foi todo mundo que não entregou, né? Então, cara, me ajuda aqui, né? E eu acho que nesse sentido, o ponto do Scrum Master, ele acaba passando do técnico ou do by the book do Scrum e tendo outras skills que ele vai ter que ter, assim, soft skills mesmo, porque ele vai ter que guiar essa galera, que normalmente a galera mais técnica não tem muito soft skill, né? Tá meio ruim ali. Então ele vai ter essa capacidade de direcionar, talvez até vocacionalmente, as pessoas, né? Eu percebo que a gente, não sei se é uma questão realmente brasileira, mas a gente tem sempre aquela coisa de tentar estar um passo à frente do outro, de repente ganhar alguma vantagem que o outro não tem, etc. Mas as pessoas parecem não se dar conta de que quando você gera uma vantagem para o grupo, a vantagem é muito maior. Ou seja, se você entrega algo com qualidade, o seu cliente fica satisfeito, ele vai voltar a comprar daquele produto, ele vai voltar àquela empresa para contratá-la. E logo os funcionários que fazem parte daquele time vão ser beneficiados por isso. Claro que tem uma série de variantes aí no meio, todo mundo tem que colaborar, o gerente tem que colaborar, a recepcionista tem que colaborar, ou seja, a empresa deveria ver-se como um time também, não apenas simplesmente aquele time de desenvolvimento, mas assim, o benefício de um é o benefício para todos e vice-versa, né? E eu percebo que esse tipo de pensamento é raro hoje em dia. Bom, para a gente ir finalizando, eu queria colocar só uma última pergunta no ar, que é o seguinte: o que vocês acham que vai ser o futuro do ágil? A gente tem aí desde 2001 o XP, Extreme Programming, tem Scrum, tem Kanban, etc, etc. Hoje, casualmente, eu estava lendo sobre
evidence-based development, desenvolvimento baseado em evidência, onde a pessoa vai se inspirando naquilo que ela foi produzindo como uma evidência positiva e dá continuidade àquele desenvolvimento. O que vocês enxergam para o futuro? A gente sabe que isso vai mudar, não vai durar para sempre, né? Uma hora surge alguma coisa nova. O que vocês acham que vai ser a próxima coqueluche do mercado? Coqueluche, cara, eu acho que eu não sei. Você trouxe um termo aí muito legal que é o Evidence, né? A gente trabalha com... A gente tem uma forma de consultoria, eu trabalho que se chama Evidence, que é o Extreme Value Driven Coaching, que é justamente trabalhar com ágil intensamente durante a semana para que as disfunções apareçam, né? E a gente possa tratá-las, né? E cada vez mais que eu passo por experiências como essa, eu vejo que não é a ferramenta ou o método que usa, são os comportamentos humanos, né? Então eu vejo muito para frente, eu acho que a agilidade traz uma forma mais natural de se fazer as coisas, né? É um desapego de um método tradicional que inconscientemente, né, ele consegue dar uma segurança, porque tem um planejamento bonito, tem uma data de entrega no final de um todo, né? Mas a gente vê com agilidade hoje, cara, no lugar do todo, se eu for entregando pequenas partes que já resolvem um grande problema, pode ser que nem fazer o todo não seja o objetivo final, né? O objetivo final da transformação não é se transformar como um todo, né? A velha regra do 20-80, né? Isso, né? Eu acredito que cada vez mais pode ser que a gente não rotule como um método, como uma metodologia ou como um framework, mas é trazer mais a naturalidade para se construir as coisas, né? Ter um objetivo ali tangível e as pessoas estarem se adaptando para chegar até ele, né? Não vejo como bala de prata ou receita, né? Eu vejo uma naturalidade mais do time conseguir aprender a aprender mais e resolver problemas. Independente se é com ágil, se é com frágil, se é... Hoje o que a gente quer muito é que a agilidade se torne frágil, que muitas vezes que as pessoas se adotam por aí é uma agilidade, mas eu faço isso aqui, né? Então a gente considera isso como se fosse um frágil. O velho cascagem. O cascagem, o escrumbalhado, não sei como você escrumbalhado, bom, não tinha ouvido isso aí. Inclusive, puxando aqui o que o Lars falou sobre times serem times, mas não serem times, eu vejo que essa tendência de uso da metodologia está fazendo com que as pessoas comecem a experimentar, comecem a errar e comecem a emergir essas necessidades de comportamentos a serem desempenhados no dia a dia de trabalho para que eu consiga fazer bem o meu trabalho. E o que eu estou vendo cada vez mais, algumas empresas estão fazendo isso, contratar a pessoa não necessariamente pelo que ela sabe, ou como ela sabe fazer as coisas, mas pelo que ela é, pelos comportamentos que ela tem e como ela vai se comportar diante de desafios a serem resolvidos. Então, eu vejo que no próximo momento, dada essa construção de times multifuncionais, talvez a gente vai chegar num momento que isso já vai estar mais maduro e as organizações, hoje elas são ainda hierárquicas e a tendência é que essas organizações fiquem cada vez mais achatadas, com times multidisciplinares trabalhando de uma forma legal, que isso já não precisa ser mais tão explicado e que o próximo desafio seja como esses times conseguem trabalhar entre si de forma autônoma e independente. E, obviamente, alinhado com alguma estratégia de para onde todo mundo quer chegar. Então, eu acredito que esse é um próximo desafio. O que pode vir depois daí, como essas coisas vão acontecer, não sei. Tem um termo, eu gosto muito de usar o termo Shuhari, né? Não sei se já ouviu falar. Eu sou praticante de artes marciais, né? Então eu puxo muita coisa aí do Japão e tal, e aí vai, né? A gente fala de aprendizagem de alguma coisa, tem um nível Shu, né? Que é aquele nível que eu repito alguma coisa, né? Por exemplo, um artista marcial, ele começa a praticar Aikido, ele olha, ele escolhe uma pessoa de referência e começa a repetir aquilo ali. E ele não compreende por que ainda ele está fazendo aquilo ali da forma que ele está fazendo, né? Se for comparar com a agilidade, por exemplo, é um cara que pega o Scrum Guide e começa a rodar um Scrum daquela forma que está ali, né? E com o tempo a gente começa a ir para o RA, que é o momento de sair da repetição e vai para a reflexão, né? Por que eu faço o que eu estou fazendo todo dia, né? Então, um artista marcial, por que eu faço um movimento dessa forma? Por que eu sopro dessa forma, né? Por que eu uso uma Daily Scrum? Por que eu uso retrospectivas, que a gente acredita que é a cerimônia mais importante do Scrum? Eu começo a refletir sobre aquilo ali para entender, né? E eu chego no último momento, que é a Ori ali, que é o momento de, cara, eu sou tão bom, momento de maestria, né? Eu sou tão bom
que eu já não penso muito naquilo ali. Então, quando a gente fala de um time de alta performance, ou uma empresa que vai ficando cada vez mais enxuta e aprendendo a se organizar, é uma empresa na qual, cara, a gente quer chegar ali e as pessoas começam, os times se organizam para chegar lá, né? Mas eles já estão no momento de maestria de se adaptar ali, né? E não estão mais no momento de repetição e reflexão. Eles já conseguem Não precisa não precisa ter muito bate-cabeça para poder a gente se entender e chegar num determinado lugar. A gente já se entende, agora o problema é como chegar lá. Então. Que é o competente inconsciente que você tinha comentado. Os níveis de neurológicos de aprendizagem. Eu estava ouvindo. A gente sai do incompetente inconciente, né, quando a gente não sabe que sabe alguma coisa, a gente passa para uma incompetência consciente, cara, eu sei que eu não sei aquilo. Eu começo a aprender mais, ou para uma competência consciente, eu ainda penso para fazer as coisas. Mas eu chego no final do nível de maestria, que é uma competência inconsciente. Eu já não penso como eu dirijo o carro, só dirijo o carro. Né? Entendi. Nossa. Você, Alessandro, quer finalizar? O que você acha que vai ser o futuro do Agile? Futuro do Agile. Você acha que em algum momento todas as pessoas vão começar a trabalhar nesse modelo e que vai ser uma coisa natural, assim como foi, por exemplo, no final dos anos 90 o Rupi se tornou um padrão, um paradigma tão comum? Eu percebo que hoje, por exemplo, as pessoas que estão saindo da faculdade, eles já saem com uma mentalidade mais inclinada para o ágil do que para as outras metodologias. Cara. Eu acho que é difícil também fazer uma bola de cristal, bola de cristal! Depois de tantas falas assim que eu prestei atenção, é realmente muito interessante. Nossa, demais. Gostei demais de cada um. Mas eu acho que talvez o futuro tenha a ver com um pouco do que a gente vê de geração Y. Quando você falou exatamente da questão que a nova geração que já se enquadra num ágil de uma forma mais fluida, né? A gente que tem um pouquinho mais de idade, estava acostumado... Eu sou novo. Desculpa, mocinho. As pessoas antigamente elas tinham aquela questão de hierarquia, né? Era uma coisa muito forte, era meu pai que mandava em casa, era minha mãe que me batia quando eu fazia coisa. Então tinha muito essa coisa hierárquica, era policial na rua, era autoridade. Hoje você vê essas autoridades não tão importantes, não com esse papel assim que tinha antigamente. Então, fica falando isso, o Bolsonaro vai te pegar. Né? Aí eu acho que isso acaba se transferindo para essa geração, no sentido que as empresas sem essa horizontalidade toda, que tem, né, o cara lá em cima com um escritório lá no topo. Exato, lá em cima do prédio, o restante dos escravos tudo trabalhando embaixo. Isso não acontece tão fluidamente como antigamente, né? Tipo, hoje os times tomaram conta, os times têm mais poder, as pessoas estão pegando esse poder e distribuindo um pouco mais, porque quem está lá na frente de batalha é que vai saber qual a qualidade do meu produto, né? Na real, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que essa é uma tendência da gente realmente diluir essa autoridade. Eu repito que os dois vão falar aqui, eu não sei qual que vai ser a próxima metodologia, se vai ser o Crágil, o Frágil ou qualquer outra. Mas eu acho que as metodologias, tocando um pouco nesse assunto, elas tendem a evoluir, né? Evolução mesmo. Elas vão surgindo novas, morrendo as antigas, as mais fracas vão morrendo e as mais fortes vão se estabelecendo no mercado. Então a gente pode ver que o Scrum, por exemplo, se estabeleceu de uma forma quase padronizada, por mais que ninguém realmente tá ali como chita praticando, mas realmente é um padrão o Scrum. Eu acho que uma coisa interessante é que você falou do Rupi aí, da evolução e tal, né? É que, cara, a gente hoje ama a agilidade porque acredita que dá certo, mas futuramente eu espero que ela morra para vir uma outra coisa que dê mais certo ainda, né? Então, você foi muito feliz na colocação aí quando passou da transição do Rupi pro Inclusive, dentro da empresa que a gente trabalha, a gente gosta de se desafiar e, inclusive, testar outras metodologias de trabalho. Então, a gente já testou e continua usando ainda a título de teste e aprendendo com outras metodologias, mas a gente trabalha com uma metodologia chamada organizações orgânicas. Então, como a gente não tem hierarquia, então a gente precisa se organizar de jeitos que uma organização sem hierarquia se organiza.
Então, não é porque não tem hierarquia que vai virar anarquia. exatamente. Né? Então, a gente se coloca num contexto de desafio constante, tá? Vai buscar fora. Recentemente, alguns colegas nossos foram na Europa para eventos que eles possam aprender diferentes metodologias. Então, a gente está antenado, buscando sempre entender o que está acontecendo no mundo para que a gente consiga, obviamente, trazer um pouco do que a gente vivencia e aprende no dia a dia para as empresas que a gente trabalha. Ela falou uma coisa interessante também, que é a parte comportamental da coisa, né? Se a gente for ver gerações, a nossa geração, acho que de uma geração mais nova, né? Apesar de enganar, que já engana ali o rostinho de criança, né? A gente foi moldado em alguns paradigmas para quebrar um pouco mais difícil, né? E a gente vê uma galera de uma geração mais nova, mais dinâmica, que eles estão muito mais aptos a ter comportamentos favoráveis, né? Então acho que é uma troca muito bacana, a gente aprender com eles, eles aprenderem com a gente, né? Como é que vai vir a próxima geração, né? Então, será que o ágil vai se encaixar nessa próxima geração? Exatamente. Bom, eu não sou nenhum expert pleno no assunto, eu tenho um entendimento do dia a dia, mas eu entendo o seguinte, que a metodologia ágil ela trouxe alguns valores novos para o ser humano, né? Então nós como os humanos, nós não somos máquinas, né? E eu acho que o sistema produtivo fabril, que era aquele sistema no qual o RUP é baseado, no qual as metodologias mais antigas são baseadas, eles pensam muito voltados para um mecanicismo, né? Para uma máquina, para uma coisa que executa um recurso, né? que executa uma tarefa repetitiva. E a impressão que eu tenho é que o Agile trouxe novos valores para nossa área. Hoje a gente valoriza mais a união entre as pessoas do que necessariamente uma reunião para discutir um cronograma. Hoje a gente valoriza mais os valores que a gente traz para a empresa, não só questão valores monetários, mas os valores de agregar experiências para o seu cliente, trazer uma experiência diferente, trazer uma facilidade de vida para o cara, que às vezes não é mensurável em termos financeiros, mas é um grande valor para ele como usuário. Então, eu entendo que nós estamos nos tornando mais humanos ao aplicar a metodologia ágil. Eu acho que isso é crucial nesse ponto. E quando a gente fala do trabalho... Lindo, né, cara? Tá registrado isso aí. Eu vou escrever no meu livro. Sem edição essa parte. Muito bom. E o que é legal é que a gente vê que a forma de trabalho mudou, né, e o profissional mudou. E uma coisa que você trouxe, que foi bem colocada, é que o ágil não é tão novo, é uma coisa antiga, né? Sim. E quando a gente fala desse novo perfil do trabalhador, o trabalhador do conhecimento, né, que a gente fala assim, que é o trabalhador criativo, né, que ele usa não só braços, ali, ele usa a cabeça para criar alguma coisa nova, né? O dia a dia dele passou a ser cada vez menos de tarefa, que a gente chama algoritmo, porque você quer repetir alguma coisa, né? Sim. Eu, quanto mais rápido eu repito, mais eu tenho aquele resultado, o mesmo resultado, tem uma forma para isso, uma fórmula para isso, né? Passou a ser heurístico, né? Pô, eu tenho que criar uma coisa nova, né? Então a relação muda muito. E esse termo já foi cunhado lá em 1959 por Peter Drucker, né? Mas a gente vê hoje, por exemplo, algumas áreas responsáveis por cuidar de pessoas, de empresas do conhecimento, mas não entendem sobre o trabalhador do conhecimento, né? Então, é difícil o cenário, né? Mas a gente está aqui para tentar, né, mudar as coisas, fazer com que as pessoas enxerguem isso aí, porque a gente acredita de uma forma mais sadia, por ter vivenciado os modelos traumáticos lá atrás, né? E o interessante é que, cara, esses modelos também funcionaram de uma certa forma, se a gente se adaptasse para eles e aí vai, né? Porque quando o pessoal fala do RUP, por exemplo, né, que eu peguei muito a certificação do RUP lá atrás, o pessoal queria implantar o RUP todo, né? E aí, será que não só era o que era necessário para aquele trabalho ali, né? Quando eu era arquiteto de software, por exemplo, eu tinha que fazer os modelos da diagrama de classe, diagrama de sequência, né? E eu fazia aquilo ali da minha cabeça e não aproveitava o que é inteligência coletiva, cara. Quem é que sabe mais de agilidade aqui? A gente está falando sobre agilidade, né? Quem é que sabe mais de agilidade aqui nessa sala? É o John? É o Tadeu? É o Laércio? Não é, cara. É a gente junto aqui, né? E aí eu vejo como meus modelos eram pobres, porque minhas soluções podiam ser bem melhores se eu aproveitasse a inteligência de todo mundo para contribuir com algo maior ali, né? Então, somos trabalhadores do conhecimento, precisamos trazer o conhecimento para o jogo, né? Eu tô lendo o livro do Daniel Kahneman, que te falei, e tem um experimento que ele comenta lá, que é o seguinte, eles enchem potes de moedas. Isso. Fica a dica, muito bom. Rápido e devagar, muito bom livro. Eles enchem potes com moedas, né, e pedem individualmente para cada pessoa tentar acertar o número de moedas que tem ali. Quando é individual, as pessoas geralmente erram feio, assim, dão limites muito, muito altos ou muito baixos. Quando é um grupo, a tendência é que eles acertem muito aproximadamente a quantidade de moedas que tem em cada pote. Isso é incrível, mostra o poder de trabalhar, de você dividir uma opinião e pegar a opinião do outro e usar a seu favor também, né?
não simplesmente ser um gerador de informação. A gente fala de time diverso, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito analítica e tenho medo de executar alguma coisa rápida, eu preciso de um cara do meu lado que esteja sendo, eu não gosto do termo ser, porque eu acredito que as pessoas podem mudar o perfil comportamental, né? Mas se o João é um cara que vai lá e faz sem pensar muito, então vem pra cá comigo e me faz ser um pouquinho mais rápido, me ensina a ser um pouquinho mais prático, vou te ensinar a pensar um pouquinho antes de fazer de qualquer forma, né? E tem um cara ali que gosta mais de cuidado, de ter ideias novas, tá? Pô, vem ter ideia nova com a gente, de forma que a gente possa rodar rápido, pensando de alguma forma, mas trazer algum resultado pra gente, né? E aí vem a mágica do time diverso, né? Aí um time de alta performance, multidisciplinar, acho que é um time que realmente passe muito tempo junto e tem essa diversidade. Se a gente pensa todo mundo igual, né? Já dizia Einstein, né? É insano ter resultados diferentes se a gente faz as coisas da mesma forma. Né? Exatamente. Eu não lembro se é bem assim a frase, mas é por aí, tá? Essa é a ideia. Chave de ouro. E você? Você acha ainda que a Agile não funciona? Ou será que é você que está aplicando errado? Pense bem, hein? As suas atitudes podem mudar os resultados que você tem. Mudar o mindset pode ser tão simples quanto mudar a configuração da BIOS do seu computador. Mas se você não souber, contrate os caras que eles vão ensinar vocês. A gente se ajuda. Eu queria agradecer muito a presença do Tadeu, do John e do Laércios, que vieram aqui hoje, se disponibilizaram a vir aqui num horário fora do horário comercial, deixaram suas famílias, suas mulheres, suas cervejas de lado para vir aqui conversar com a gente e foi extremamente produtivo, muito prazeroso. Então, em merecimento... Mas a gente vai tomar cerveja agora? Mas é claro... Eu não bebo, mas eu tomo uma Coca-Cola. Então, clica no curtir, se inscreve no canal Vivendo de Bug, que semana que vem tem mais vídeos. Até a próxima!